A pornografia vai acabar com você a menos que você acabe com ela. Certamente é um dos males mais presentes nos dias de hoje. A pornografia se tornou item de consumo comum por tanta gente. E é importante que a gente consiga meios para vencer esse mal, esse vício contemporâneo e entender não só o que é a palavra de Deus, mas até mesmo o que a ciência tem a dizer acerca do assunto. Para isso, eu bati um papo com Rodrigo Simonsen, documentarista, editor de livros e tem feito amplas pesquisas na área de pornografia a fins de construir um documentário a esse respeito. Aliás, você aí que é endinheirado, é rico, é empresário, quer que seja, quer financiar boas coisas, procura aí o Simonsen no Instagram, que bons patrocinadores aí pros documentários contra a pornografia são coisas necessárias. Você ajuda o mundo com o dinheiro que Deus te deu. Isto posto, vou conversar com o Simonsen agora. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ser bom pra sua vida. Fala, Rodrigo! Bom tê-lo aqui no Dois Dedos de Teologia. Tiago, o prazer é imensamente meu. Você sabe que, além de um amigo, eu te considero uma grande figura, alguém que luta pelo bem, pela liberdade, alguém muito sério e essa amizade me honra bastante. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação e um prazer imensos estar aqui contigo. Alegria minha mesmo. Rodrigo, o objetivo da conversa hoje é sobre pornografia, esse tema tão espinhoso para muita gente, é um tema que dentro dos ambientes religiosos acaba tomando muita primazia dentro das conversas, envolvendo homens casados, até mesmo solteiros, nessa batalha que é tão comum dentro do ambiente religioso contra tudo aquilo que é considerado imoralidade sexual. Mas não só isso, né? Hoje em dia tem se tornado mais presente debates sobre pornografia, até mesmo fora dos ambientes religiosos, considerando que já se entende que a pornografia é um problema não só de ordem, como eu diria, da fé, mas também da ordem moral mais normal ao que é típico do ser humano. Tem como você falar um pouco sobre esse cenário hoje, acerca da batalha contra a pornografia dentro da sociedade de forma geral? Sem dúvidas. Hoje o que eu costumo dizer para as pessoas é que você não precisa ser religioso para ser contrário à pornografia. A pornografia é um campo hoje que é como os americanos dizem, que se existe um assassino que bate a porta, irmãos que estão brigados acabam por se unir. Então você vê pessoas profundamente religiosas e pessoas profundamente seculares, feministas, pessoas da universidade, da academia, lutando juntas contra esse mal que é muito diferente daquilo que muitas vezes a gente imagina como a pornografia que foi consagrada ali até mais ou menos a metade da primeira década dos anos 2000. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque os elementos mudaram muito, né? A pornografia hoje, ela impacta não só esse lado espiritual, que nos é muito caro aqui na nossa conversa, mas existem outras dimensões que precisam ser levadas em conta. Então, se você que nos ouve não tem religião alguma, não existe nenhum problema. Eu acho que você vai concordar que usar as pessoas não é algo positivo, né? Se você quer que uma sociedade floresça, não adianta você tentar regá-la de um modo antinatural. Então, você não imagina que você vai pegar um tomateiro, vai colocar dentro do armário, vai jogar Coca-Cola e vão nascer tomates muito saudáveis. Então, justamente no centro da família, justamente no centro da intimidade, no centro daquilo que muitas vezes nos compõe como pessoa, que é justamente nossa sexualidade, você precisa tratar com muita delicadeza e com muito cuidado para que as coisas não se desvirtuem e não se transformem num mero comércio de objetos. E aí eu gosto de dividir mais ou menos em 3 frentes. A primeira frente é uma frente muito fisiológica, né, muito da ordem cerebral mesmo. Os estudos avançam para mostrar que a pornografia pode ser extremamente viciante. E aí eu não uso esse termo de modo leviano. Eu vou explicar para vocês por que a pornografia pode ser um vício e pode causar danos profundos ao seu cérebro. Num segundo momento, eu acho que a gente pode falar um pouco de um aspecto mais relacional, né, da pornografia. A pornografia impacta no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, também com as pessoas que estão à sua volta, e muitas vezes no trabalho, sua família. E por fim existe uma terceira dimensão, que é uma dimensão mais social, né? Como que a pornografia impacta pessoas que você nem mesmo conhece, mas que de algum modo você está influenciando a vida delas, sem saber, muitas vezes. Então acho que a gente passa por esse caminho todo. E aí começo então pelo primeiro que eu citei, esse que é mais fisiológico mesmo, mais cerebral. Por que eu digo que a pornografia
pode ser um vício. Eu não falo isso, então, da boca para fora. Existe uma associação nos Estados Unidos chamada ASAM, que é a Associação Especialista em Vícios. E eles vieram discutindo nos últimos tempos, especialmente nos últimos 4 anos, por que a pornografia pode ser um vício e por que existem vícios que não são tão óbvios. Porque você deve falar, poxa, mas eu não estou injetando nada, eu não estou cheirando nada, eu não estou fumando nada. Como que a pornografia pode me viciar? E a diferença é que a pornografia vai mudar algo dentro do seu cérebro, que é justamente seu sistema de recompensa. E aí a pornografia vira um desses vícios sociais, como os games podem ser, como as apostas podem ser, coisas muito contemporâneas. E aí essa associação avançou nessas discussões e apontou para um novo conceito mesmo do que é vício. O vício é quando você abandona a racionalidade, aquilo que está muito próximo de você como correto, e aí você coloca isso tudo a perder. Isso de um jeito bastante inicial. Mas o Dr. Donald Hilton, que é um professor dos Estados Unidos, um pesquisador muito sério, define mais ou menos assim: o vício é engajamento em um comportamento autodestrutivo a despeito das consequências adversas. Então, um engajamento em um comportamento autodestrutivo a despeito daquilo que acontece à sua volta. Todo mundo consegue entender se a gente trocasse então pornografia por cocaína. A gente consegue entender que o cocainômano rouba a sua própria família, por exemplo, rouba as pessoas, ele não está jamais pensando nisso, modificou alguma coisa dentro do cérebro dele, que faz com que esse comportamento autodestrutivo se justifique, pareça algo corriqueiro. Com a pornografia isso acontece, mas por quê? Existe algo chamado efeito Coolidge. E aqui da minha fala inteira, eu acho que é a coisa mais relevante e mais importante, porque ela é totalmente calcada em ciência muito contemporânea. O que é o efeito Coolidge? Mais ou menos assim, digamos que você queira ter relações sexuais com a sua esposa, e aí você consuma a relação. Um tempinho depois, assim, logo em seguida você quer outra. Você sabe que vai demorar um pouquinho para você conseguir, mas você consegue. E aí você quer uma terceira. Você sabe que vai demorar um pouquinho mais para conseguir, mas digamos que você consiga. E aí você quer uma quarta. Você sabe que vai demorar bastante para você conseguir, mas digamos que você consiga. E aí você quer uma quinta vez, todas essas uma seguida da outra. Você sabe que vai demorar muito tempo para você conseguir, o tempo é crescente. E aí você chega então a um estado de êxtase e aquilo já te basta. Agora, nesse experimento mental, digamos que você não tenha uma esposa, mas você tenha 5 esposas diferentes. O que acontece entre uma vontade de sexo para outra? Acontece que o tempo fica mínimo, você não salta de uma para outra com o tempo crescente, o tempo permanece mais ou menos estável e a coisa segue de um modo mais ou menos plano. Por que isso acontece? Porque de algum modo o nosso corpo parece que está preparado biologicamente para fecundar o maior número de mulheres possível. Agora, a pornografia simula exatamente isso. Na vida real, ninguém tem 5 esposas. Você não consegue trocar de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Mas a pornografia simula exatamente isso. E por que eu falei então da metade da primeira década desses anos 2000? É porque ali em 2007 pintou o primeiro site de streaming de pornografia. Streaming como o YouTube, que você clica num vídeo, ele já abre e você consegue assistir sem que você precise baixá-lo, tudo acontece automaticamente. A partir daquele momento, as pessoas não assistiam mais um vídeo apenas, elas abriam uma série de vídeos. E aí as estatísticas do site são muito reveladoras nesse sentido, porque elas mostram que as pessoas assistem um pouco do começo, um pouco do meio e um pouco do fim. E aí elas já trocam de vídeo. O que simboliza essa troca? Justamente quando a pessoa começa a perder aquele prazer, ela perde inclusive circunferência peniana, está perdendo o prazer, ela salta de vídeo. E o que acontece justamente nesse saltar de vídeo é que dispara dentro do cérebro dela essa substância chamada dopamina. A dopamina é o que os cientistas chamam de a molécula do mais. É algo que o seu cérebro precisa para procurar coisas novas, ele sempre precisa de alguma novidade. E aí existe essa descarga de dopamina, você ganha em excitação e você assiste mais um pouco do vídeo. Aí na medida em que o tempo vai passando e seu prazer vai decrescendo, você troca de vídeo e ganha de novo esse disparo de dopamina. Agora, o nosso cérebro não está preparado para tantas doses assim de dopamina diariamente. Então você assiste um dia, no outro você faz a mesma coisa, uma semana, um mês, às vezes por muitos anos. O nosso cérebro vai ficando adormecido.
vai ficando dessensibilizado, como com qualquer outra droga. É muito fácil a gente compreender se a gente mais uma vez trocar por cocaína. O que acontece quando a pessoa cheira a sua primeira carreira de cocaína? Ela tem aquele barato muito grande, sente uma excitação muito grande. Quando ela vai cheirar uma segunda vez, ela sabe que ela quer aquele primeiro prazer, só que ela não vai conseguir chegar, a menos que ela aumente um pouco a dose. E ela vai aumentando a dose até que eventualmente ela pode ter uma overdose. Com a pornografia não existe a overdose, mas existe justamente esse mesmo mecanismo. Então, o que seria a carreira maior, digamos assim, em termos da pornografia? Não tem a ver com mais tempo, mas tem a ver com mais trocas, e com trocas para algo cada vez mais distante do seu gosto inicial, porque você precisa de algo novo, seu corpo pede por algo novo. Então essa dessensibilização que acontece justamente porque o seu cérebro se acostumou com alguma coisa. Ele se acostumou com aquela primeira dose, ele precisa de uma dose maior. Então não é raro, e na verdade não é nem um pouco raro, a gente vê, por exemplo, esse caso do PC Siqueira. Possivelmente o que acontece foi isso, foi uma progressão nos seus gostos. No primeiro momento ele via alguma coisa que parecia até normal, razoável e tranquila. E aí o corpo vai se acostumando, você viu aquilo, você já não quer mais ver aquilo, você quer ver alguma coisa diferente. É algo bastante cerebral isso. E aí a coisa diferente muitas vezes pode rumar para coisas muito diferentes. E o ponto é esse, que qualquer pessoa que conhece desejo sabe que a gente não controla o desejo. A gente não sabe exatamente para onde o desejo vai migrar. E ele pode migrar para campos muito, muito perigosos. Por exemplo, pornografia infantil. Agora você fala, não, eu jamais veria pornografia infantil. Eu pergunto, será? Você consegue ter essa garantia quando você começa a assistir um filme pornô? A verdade é que você não tem essa garantia. E não só você não tem essa garantia, como a gente sabe que o mercado mundial de pornografia infantil é imenso, imenso, imenso. Calculam aí da ordem de 3 bilhões de dólares por ano. Agora, você acha que existem 3 bilhões de pessoas que nasceram pedófilas, de repente são esses os consumidores? Ou as pessoas muitas vezes foram aumentando de grau, aumentando de nível, porque simplesmente precisavam de algo novo? E aí os relatos apontam que muitas vezes é isso. Elas precisam simplesmente de alguma novidade, algum tipo de excitação maior, que é o do risco, que é justamente dessa molécula do mais. Então eu deixo essa reflexão para as pessoas. Você acha que tem controle sobre o seu desejo? Tome cuidado, porque o desejo pode percorrer aí caminhos que você simplesmente não consegue nem conceber hoje, mas que você, adormecido por esse vício, adormecido por essa dessensibilização cerebral, de repente vai achar que é o normal. É simplesmente o que você vai precisar. É essa carreira maior de cocaína que de repente você precisa. Na verdade, é você ultrapassando níveis que você não ultrapassaria no começo da sua prática. Sim, os seus argumentos são tão bem colocados e tão bem concatenados que dá até vergonha de interromper. A vontade que dá é de só ouvir, só ouvir. Mas você citou o caso do PC Siqueira, e eu acho um caso particularmente icônico, né, nos tempos que a gente está vivendo, porque é uma figura pública, né, muito pública. O PC Siqueira ajudou a construir o que o YouTube é hoje, é a plataforma onde eu coloco os meus vídeos e tudo mais. Desde o começo, eu assistia o PC Siqueira assim, quando tudo era mato, quando era PC Siqueira, Cauê Moura e Felipe Neto, na tríade aí da internet. Era o nosso Durkheim, o nosso Weber e o nosso Marx. Era a tríade, né, os 3 porquinhos que iniciaram esse negócio todo. E as coisas, cada um foi rumando para um lado diferente, né? E hoje o PC Siqueira estava em ascensão novamente com o Ilha de Barbados, né? Que era o canal que ele fazia junto com o Cauê Moura e o Rafinha Bastos. E foi quando eu voltei a acompanhar alguma coisa do PC Siqueira. Eu achava muito interessante o formato do Ilha de Barbados, mas os conteúdos se tornaram impeditivos para mim. Eu comecei a assistir, de vez em quando eu ia em um vídeo ou outro, mas era uma coisa tão sexualizada, tão normalizadora da pornografia e de coisas assim, que eu não conseguia mais assistir, dar audiência para aquele programa. E é muito louco, porque o modo como se falava de pornografia era extremamente normal. Assim. Ver pornografia era o natural do ser humano. E ver tipos de pornografia cada vez mais laterais, digamos assim, era muito comum dentro dos assuntos que eram postos no programa. Quando saem essas notícias de que o PC Siqueira estava envolvido com pornografia infantil, de que ele compartilha com alguém e alguém deixa isso público, de que ele estava numa prática de sexo virtual com alguém e essa pessoa que estava com ele envia a foto das nádegas da filha para o PC Siqueira, e ele gosta daquele ato, assente aquele ato, e isso se torna algo público, né?
é a pergunta que se faz, não é? Como é que isso começou? Como é que isso cresceu? Como é que alguém se torna essa pessoa? Não é? Eu não imagino que 5, 10 anos atrás, o PC Siqueira se imaginaria alguém consumindo pornografia infantil, recebendo a imagem sexualizada de uma criança de 10 anos, não é? E assentindo aquilo, como ele diz em áudio, né? Pelo menos pelos áudios que vazaram. A gente fala tudo aqui no campo da suposição, porque não tem ainda uma sentença, mas todas as evidências que são colocadas indicam exatamente esse caminho, até pelo comportamento dele em relação a tudo isso. E a gente tem esse tipo de cenário. Você olha para o cara como PC Siqueira com um sentimento de redenção e de expurgo pessoal, né? À medida que eu olho para o PC Siqueira e digo, ele é do mal, ele é ruim, ele é uma pessoa execrável, tem que matar na rua, prender, castração química, o que quer que seja, a gente se sente melhor com as nossas próprias falhas e pecados. A pergunta é, o que é que tornou o PC Siqueira um PC Siqueira? E será que, ao consumir pornografia, eu não estou entrando no mesmo caminho que tornou esses homens aquilo que hoje eu estou execrando? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que tipo de pessoa eu posso acabar me tornando pelo consumo desse tipo de coisa que só vai me autodestruir? Você falou sobre vício, né? Que é esse consumo autodestrutivo, né? Eu ia até perguntar como a pornografia se torna autodestrutiva. Você já deu uma resposta. A gente é transformado no nosso caráter e a gente sente essa necessidade biofísico-química, né? De coisas diferentes ou cada vez mais, em graus cada vez mais aberrantes, não é? A fim de satisfazer os nossos desejos e interesses sexuais. Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar com muito cuidado. Iago, o que acontece é que a pornografia vai reeducando os nossos gostos, né? É como se a gente consumisse só fast food todos os dias. Nossa sensibilidade para os alimentos de verdade vai mudando, porque é isso, nosso corpo não foi preparado para essas doses absurdamente cavalares de algo editado. Eu sou cineasta, eu sei bem. Se eu cortar um filme no ângulo certo, usar a lente certa, usar a iluminação certa, tudo fica falso, mas o nosso cérebro não sabe disso, né? Existe algo na ciência chamado de superestímulo, né, que é bastante discutido, principalmente na medicina. E aí tem um experimento que foi feito já há muitos anos, que eu acho que é bastante representativo disso. Existiam ali borboletas de uma certa espécie. As borboletas os borboletas machos se interessam pela beleza da borboleta fêmea. É o tamanho da sua asa, é a cor da sua asa, quanto que aquilo é resplandecente. E aí o que os cientistas fizeram? Construíram borboletas de papelão que tinham asas maiores, pintadas com uma tinta ainda mais fluorescente e que era mais interessante então para a borboleta macho. E aí, o que aconteceu foi que todas as borboletas macho pararam de se interessar pelas borboletas fêmea e se interessaram apenas por essa borboleta de papelão. E aí isso acabou sendo a primeira base para a comprovação disso que se chama de superestímulo. É algo que o cérebro reconhece como artificialmente muito bom, é uma espécie de prazer editado, quase que destilado, mas a verdade é que a gente internamente não consegue diferenciar. Parece a coisa boa, parece a coisa perfeita. Só que é isso, você vai reeducando o seu gosto e você vai treinando também para uma ideia que é mais ou menos aquilo que o C.S. Lewis descreveu. É como se você fosse um sultão de um harém, onde centenas ou milhares de mulheres estão disponíveis para você e elas fazem exatamente aquilo que você quer. Elas fazem exatamente aquilo que você determina. Só que todo mundo sabe que o sexo não é isso. Quando você tem ali sua esposa, você tem que, às vezes, negociar as coisas. A pessoa, às vezes, não está com vontade, às vezes está com dor de cabeça, às vezes está na sua semana que não pode fazer. Enfim, tem uma série de complicadores que a pessoa adulta precisa saber manejar. E aí eu uso aqui essa expressão pessoa adulta porque o que os cientistas também descobriram é que, na medida em que a pessoa usa mais pornografia, existe uma área no cérebro chamada de lobo frontal, que é justamente a área que controla o controle, controla a sua capacidade de dizer não para alguma coisa, que é uma capacidade bastante adulta, né? As crianças não têm isso elas vão desenvolvendo. É algo que vai sendo desenvolvido ali até mais ou menos 25, 26 ou 27 anos no máximo. Na medida que você usa pornografia, essa área do seu cérebro vai sendo comprometida, vai perdendo massa cinzenta mesmo. É muito maluco a gente imaginar isso, mas é isso que acontece. Nosso cérebro tem uma capacidade que o professor Norman Doidge, vencedor do Prêmio Nobel,
chama de neuroplasticidade. O cérebro é como se fosse uma espécie de plástico mesmo, moldável, né? Ele molda e se acopla e se ajusta em função daquilo que você faz, em função da própria neuroquímica que você produz e que você estimula em função do seu consumo de alimentos ou de atividades. Se você acorda a certa hora, acontece uma coisa, acorda a certa hora, acontece outra coisa, e toda uma variação hormonal, o cérebro vai se moldando em função disso. E essas pesquisas, que são muito recentes, são pesquisas de menos de 10 anos, vão mostrando a cada dia mais que o cérebro do viciado em pornografia é atrofiado, ele vai perdendo massa cinzenta. Agora, você falou também do caso do PC Siqueira, que, claro, ainda é tudo um pouco embrionário, as coisas estão surgindo, mas pelo menos à distância parece um caso muito emblemático. Parece algo que justamente comprova essa progressão, comprova esse descontrole do viciado, que precisa sempre de um passo a mais, precisa sempre de um grau a mais. E aí eu lembro de uma entrevista daquele que foi o grande serial killer dos anos 80 ali nos Estados Unidos, que é o Ted Bundy, que tem documentário na Netflix, tem filme de ficção também com Zac Efron, muitos de vocês devem conhecer. Foi um grande serial killer que assassinava suas vítimas, estuprava suas vítimas, esquartejava suas vítimas, elas tinham um padrão físico, enfim, ele era um homem muito sedutor, e o Ted Bundy foi preso, e logo antes dele morrer, ele deu uma entrevista que ficou muito, muito marcada nos meios de comunicação nos Estados Unidos, na qual ele falava justamente que a pornografia tinha sido um componente necessário para que ele cometesse todas essas atrocidades contra essas mulheres. E aí ele vai além e diz que todos os criminosos sexuais que ele conheceu na cadeia tinham isso como característica em comum. Aí eu falo para vocês, não quer dizer que necessariamente a pessoa que assiste pornografia vai cometer um crime, mas o caminho inverso parece ser bastante indicativo de que cometer crimes sexuais normalmente tem a pornografia como um componente fundamental. E aí existe muita ciência que comprova exatamente isso, que existe um fenômeno chamado de acting out, que é como se você agisse no mundo a partir daquilo que você vê. A verdade é que a gente tem muito exemplo de muitas coisas da vida, de virtudes e tudo mais, mas a gente não tem muitos exemplos ficcionais, por exemplo, do que é o sexo. O sexo é uma descoberta, é algo que a gente vai descobrindo na medida em que a gente vai se relacionando mesmo. Agora, as pessoas estão sendo educadas justamente pela pornografia. Como não existem muitos exemplos no mundo, a pornografia virou o grande professor. E aí tem um documentário, uma grande reportagem inglesa, em que o documentarista vai numa escola de garotos de 11, 12, 13 anos. E aí ele pergunta, quais termos sexuais vocês conhecem? Eles estão numa aula de educação sexual, aí a professora pergunta isso, quais termos sexuais vocês conhecem, que a gente vai anotar aqui no quadro negro. E aí eles começam a dizer, e vão anotando. E de repente são dezenas, e aí centenas de termos que a própria professora desconhecia, mas que garotos de 11, 12, 13 anos conhecem. E aí o documentarista pergunta, vocês acham que as pessoas da idade de vocês estão assistindo pornografia? De 0 a 10, qual que é a chance das pessoas dessa idade assistirem pornografia? E aí a imensa maioria deu de 9 a 10 nessa grande escala. Então quer dizer que as pessoas estão assistindo pornografia cada vez mais cedo. E aí as pesquisas também apontam para isso, mostram que as pessoas trombam com a pornografia. Você não precisa estar procurando pornografia para a pornografia aparecer. Então, eu tenho um caso até bastante doloroso e eu acho também emblemático, que me contaram e eu relato aqui para vocês. Era um menino de 8 anos de idade que gostava muito de um programa chamado Detetives do Prédio Azul, que é um programa infantil que passa na Discovery Kids, que é uma série, as crianças adoram e tal, super adequado para a idade dele. E aí ele foi procurar para o Detetives do Prédio Azul no Google. Só que Detetives do Prédio Azul tem uma sigla. A sigla é DPA. Quando ele coloca DPA no Google, ele não acha Detetives do Prédio Azul. Ele acha dupla penetração anal. E de repente ele vê aquelas imagens, as imagens provocam um trauma instantâneo nele, e nas próximas semanas ele não quer mais ir à escola, ele começa a chorar, os pais não entendem o que aconteceu, é quando eles buscam o histórico, eles encontram justamente isso. Então, de algum modo, a sexualidade dessa criança foi violada. Ela não precisa ter sido abusada sexualmente, né? Ela não precisa ter sido estuprada para ter sua sexualidade
violada. E foi isso exatamente que aconteceu. E o mais maluco é que isso pode gerar práticas de pornografia muito tempo depois também. A pornografia, como qualquer droga, ela vem muitas vezes para mascarar alguma coisa que está, algum vazio interno que a pessoa tem. Então ela sente uma dor, uma rejeição, ou algo que aconteceu na infância, um trauma, e ela tenta substituir, em vez de enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, ultrapassar isso tudo, ela substitui com uma droga qualquer. Ou ela começa a comer mais, ou ela usa uma droga consagrada, ou muitas vezes ela vai justamente para a pornografia. Então a pornografia sendo esse substituto quase que automático desse vazio e desse trauma. Esses casos se replicam aos montes, né? As pessoas que nos assistem aqui devem ficar bastante atentas com relação aos seus filhos, com seus irmãos mais novos. Não é raro que isso aconteça. E o ponto é, se você não educar sexualmente o seu filho, se você não instruir sobre pornografia, sobre os riscos, sobre os perigos, ele vai ser ensinado justamente pelos pornógrafos. E aí eu retomo então o que eu dizia no começo, né, sobre como a gente não tem grandes exemplos no mundo do que é o sexo, a gente está sendo educado pela indústria pornográfica. Tem uma revista que eu achei bastante reveladora, é uma atriz pornô e uma diretora pornô já muito antiga, chamada Joanna Angel. Ela dizia na entrevista que hoje em dia ela não precisa mais ensinar os atores que chegam no estúdio dela, atores e atrizes. Eles já chegam prontos. Por quê? Porque eles passaram 10 anos já assistindo pornografia. Eles já sabem o que fazer. E o que fazer é que é o problema, porque as pesquisas apontam para uma coisa, que a pornografia ela tem um componente que é quase sempre presente, que é a violência contra a mulher sendo subjugada e não reagindo. E eu lembro para vocês que a pornografia não é uma indústria solitária, é uma indústria que tem como um braço a pornografia, mas como outro a prostituição e como terceiro o tráfico de pessoas. Então aquelas pessoas que estão ali na frente das câmeras, muitas vezes não estão ali de modo deliberado, elas não escolheram estar ali. E você, de alguma maneira, está financiando aquilo que é um estupro filmado. Você acha, não, mas eu nunca paguei por pornografia, não faz nenhum sentido isso que você está falando. Então, tá, mas a gente sabe, você nunca pagou pelo Facebook, você nunca pagou pelo seu Gmail, você nunca pagou pela sua conta do Instagram. Por quê? Porque você recebe propaganda no meio de tudo, e você é a fonte de renda desse site via propaganda. E é exatamente o que acontece com a pornografia também. Uma indústria que só nos Estados Unidos movimenta mais dinheiro que a indústria do futebol americano, a liga principal, a NFL, a liga de beisebol, MLB, e a liga de basquete, NBA. Somadas, não dão aquilo que a pornografia dá em termos de receita anuais. Então, se tem tanta gente assim consumindo, parece que temos um problema. Algo está sendo alterado aí no seio da sociedade que a gente precisa monitorar, porque o risco é que aconteça justamente o que aconteceu com o Ted Bundy e eventualmente com o PC Siqueira também, que você vá agindo no mundo a partir daquilo que você assistiu na pornografia. E aí eu termino aqui esse momento citando algo que eu acho importante, que eu não estou falando isso por mera sensibilidade que eu tenha, eu estou falando isso baseado em ciência muito contemporânea. Então existem hoje mais de 50 estudos que apontam justamente isso que eu falei, que alguém que usa pornografia tem muito mais chances de cometer um crime sexual, ele tem muito mais chances de, às vezes, não evitar um crime sexual que esteja acontecendo também. Você vai ficando adormecido e você vai achando que aquilo também é normal. E quais são as chances de que todos esses estudos estejam errados ao mesmo tempo? Bem, a chance é de que existam 1 bilhão de Empire State Buildings, que é o prédio mais alto dos Estados Unidos, cheios de moedinhas, que você entre no prédio certo, no momento certo e pegue a moedinha certa. Então, na verdade, não existe nenhuma chance de que todos esses estudos estejam errados ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para você quer correr o risco de eventualmente cometer um crime sexual simplesmente porque você foi progressivamente utilizando mais pornografia e a pornografia em si não bastava e você precisava fazer outras coisas? Você realmente quer correr esse risco de algo se perverter dentro da sua cabeça e você nem perceber? Eu pessoalmente acho que não vale a pena. Rodrigo, continuando nesse assunto, a gente não tem pauta aqui, obviamente, a gente vai deixando a conversa nos guiar. Você deve ter suas 1000 pautas aí, 1000 vezes que você já falou sobre isso em vários lugares, mas eu queria continuar batendo nessa tecla de como a pornografia nos muda, nos transforma, né, e nos deforma mais especificamente, porque eu acho que isso é um tema que a gente começou e que eu acho muito, muito fascinante no mau sentido, assim. Como a gente normalizou algo que nos destrói de forma tão profunda. Porque quando a gente conversa por aí, a gente vai assistindo os filmes, as conversas, vai batendo papo com as pessoas, a pornografia, ela é um destino manifesto, sabe? Parece uma coisa inescapável. Você respira, você
come, você precisa de energia para ATP e você precisa de um site pornô. É isso, né? Faz parte da vida comum das pessoas, né? Eu, conversando com um amigo que não é cristão, né, um colega, ele disse, mas quem é que não vê pornografia, né? Aí quando você parece muito ser estranho, eu não assisto esse negócio. Aí parece que você é um ser do mato, assim, parece ser um alien, um extraterrestre. Por quê? Porque a gente normalizou de forma muito profunda isso. E é tão louco, você falou que o primeiro site de streaming de pornografia começou em 2007, né? Faz 13 anos. E eu pensei, meu Deus, mas é muito recente isso. Quantos milênios de civilização não existem? E a gente está enfrentando algo que tem 13 anos. 13 anos é muito pouco. É pouco. Talvez você tem a galera que assiste, talvez não tenha um filho de 13 anos, né? E é uma coisa que surgiu agora, que está formando a nossa sociedade de uma forma que nunca formou antes. Claro que a gente vive numa cultura que tudo nunca teve antes, né? É o maior filme de todos os tempos da última semana, né? É sempre assim. Só que essa questão da pornografia, de você... Eu vejo o pessoal falando... Quando eu era mais jovem, né? Deixa eu ver, 13 anos atrás, eu tinha 15 anos? Não, por aí eu acho. Eu tinha 15 anos, há 13 anos atrás. Antes dos meus 15 anos, que eu me lembro, assim... O primeiro site de streaming não estava à disposição de todo mundo, a quem quisesse. Eu lembro que existiam ainda as famosas revistas pornográficas, né? Aqui hoje em dia praticamente não existe mais, né? Eu estava vendo uma reportagem de que a Playboy não coloca mais mulheres nuas lá no catálogo porque ninguém se interessa mais por isso. Por que eu vou ter uma imagem parada de uma mulher fotografada aqui? E é muito louco porque a gente tem algo extremamente novo, que tem gerado efeitos tão terríveis na mente e na formação de quem os homens são. E a gente não está preparado para o tipo de sociedade que a pornografia vai criar, que já está criando, né? Porque nós estamos, novamente, lidando com um fenômeno que só possui 13 anos. Quantos jovens, os jovens que assistiam pornografia há 10 anos atrás, nos seus 15 anos, hoje estão seus homens de 25 indo para os 30 anos, foram formados nesse período, agora que a gente vai começar a ver, né, o que a civilização se tornou a partir do momento em que nós temos à disposição toda uma miríade de mulheres sendo molestadas, muitas vezes, estupradas, coagidas, ou mesmo sendo de forma voluntária, digamos assim, ainda assim, voluntariamente, se entregando a uma exposição e a uma humilhação que ninguém deveria passar, a fim de causar prazer egoísta, não é, em pessoas que estarão nas suas intimidades sendo formado por aquilo. O tipo de sociedade que a pornografia vai formar está se revelando agora. Casos de famosos envoltos com pornografia infantil, né? E quanta coisa a gente não vê por debaixo do pano. Eu sou pastor de igreja e é muito doido como o pastorado me mudou, sabe? Me mudou. Porque tem coisas que você não vê, que na superfície da vida não são faladas, não são conversas do churrasco. Mas quando você é alguém que está num gabinete, que está ali para poder ouvir os dilemas das pessoas e ajudá-las, abuso sexual é uma coisa que eu não sabia que era tão comum. Que eu não sabia na minha vida mesmo. Se alguém me perguntasse uma porcentagem, quantas mulheres ou rapazes que são abusados na infância você acha que existe? E eu não ia saber, eu não sei, 1%, meio por cento, sei lá, 10% em caso de... E à medida que esses assuntos vão se estabelecendo, o número de moças que lhe procuram, de rapazes que lhe procuram e contam relatos de abuso, de um vizinho, de um irmão, de um primo, de alguém na rua, no ônibus, num banheiro público, no banheiro do hospital, é uma epidemia. A gente vive num ambiente epidêmico de abusadores achando que possuem direito sobre o corpo dos outros, mesmo quando são jovens. E a questão é, o papel da pornografia nisso é inescapável. Não há como negar que existe um papel imenso da pornografia como uma grande faculdade do abuso, a pornografia como a faculdade do molestador, como a faculdade do pedófilo. O ato em si muitas vezes cobra um tipo de coragem que só vai se estabelecer a partir do momento em que o homem treina, visualiza e encontra um prazer constante naquilo que ele deseja através da pornografia. Ao ponto dele associar aquilo de forma tão íntima com o prazer e com o gozo dele, que ele acaba procurando isso de fato na realidade. Entrando no caminho mais fácil aqui, eu nunca conheci um homem adúltero que traiu sua esposa, que não tenha começado com pornografia. Nunca. Já conversei com vários homens, aconselhei vários casais, lidei com mais casos de adultério do que gostaria na minha vida, em termos de aconselhamento e tudo mais. Nunca encontrei uma única exceção de um homem que tivesse traído a sua esposa, não tivesse começado com pornografia. E eles sempre diziam isso, a pornografia ajudou no processo de tratar as mulheres como carne. Tratar as mulheres como alguém que lá estão para o meu serviço. Porque é muito difícil desligar. Você liga a telinha, o interruptor
da fantasia, e quando você sai satisfeito do seu banheiro, do seu quarto, de onde quer que seja, você vai desligar a telinha da fantasia. E agora você vai para o mundo real. Não, a gente entremeia tudo, e aquilo que a gente aprende na pornografia, a pornografia como um ato formativo do nosso caráter, a gente leva isso, né, para a vida. Minha mãe dizia que costume de casa vai à praça, né? E os anseios, as vontades, tudo aquilo que é formado na pornografia vai para a vida sexual comum, né? Isso é uma coisa que é um tanto aterradora, porque a gente tem que se preocupar com o tipo de sociedade que vai surgir a partir disso. Você está absolutamente certo, Iago. Tem alguns elementos aí que são importantes de que a gente frise. Primeiro é esse que você falou, de que uma revista Playboy já não basta para ninguém hoje em dia. Por quê? Porque você abre o Instagram, já é muito similar àquilo que foi a revista Playboy de muitos anos atrás. Não tem um salto muito grande. Então, as pessoas já estão simplesmente acostumadas e acham que isso é o mínimo do mínimo. Antigamente, a pornografia tinha... interromper no começo do seu raciocínio, mas isso é tão aterrador. Eu lembro quando eu estava pesquisando sobre biquíni, eu lancei um livro recentemente que eu falo um pouco sobre pecados socialmente aceitáveis, né? Eu falo um pouco sobre roupas curtas e tal. E há pouco, o biquíni é uma coisa extremamente jovem, que quando foi inventada, o estilista francês não encontrou uma modelo que tivesse coragem de usar. Então ele contratou um stripper para poder desfilar com o biquíni, como algo extremamente contra um tabu social imenso. Quando revistas adultas surgiram por aí, muitas delas mostravam mulheres de biquíni, mulheres com roupas de baixo, né? E hoje você entra no Instagram de uma senhora de família, você entra no Instagram da filha do teu amigo do trabalho, e o que você encontra é aquilo que há 50 anos, há 20 anos, seria considerado pornografia. Quanto isso não normaliza, né, o corpo do outro e leva as pessoas a procurar um nível ainda mais explícito, né, de sexualidade. Mas, desculpe interrompê-lo. Mas o raciocínio é exatamente esse. E aí quando você falava sobre a pornografia de vários anos atrás, então, esse momento de streaming, a gente precisa lembrar que a pornografia tinha uma série de custos sociais, né? Você tinha que sair de casa, você tinha que ir até a banca de jornal, você tinha que ir até a locadora, eventualmente o dono da locadora conhecia a sua família, o jornaleiro conhecia a sua mãe, você tinha que gastar dinheiro, você tinha que esconder, era um processo que custava muito mais. Hoje está absolutamente disponível a um clique de distância, totalmente de graça, para simplesmente qualquer pessoa, né? Qualquer criança, inclusive. Então, a gente recebe a pornografia em grupos de WhatsApp, por exemplo. É tão normal que é isso. Basta que você abra a lupinha do seu Instagram e você vai ver coisas que você não veria mesmo em revistas pornográficas de 50, 60 anos atrás. E isso vai reeducando os seus gostos, como eu disse. Então acho que esse é um elemento importante. Isso que você falou de que a coisa muitas vezes começa na pornografia e vai terminar no adultério, é algo absolutamente comum, porque o salto ele é muito lento, não existe um dia eu não fazia nada, no dia seguinte eu vejo pornografia infantil. A tendência é que seja algo progressivo, lento, que vai acontecendo aos pouquinhos, aí quando você menos perceber, você vai tomando riscos cada vez mais maiores, e o risco pode ser esse, o risco de, por exemplo, ter uma amante. Só que todo mundo sabe que de repente você vai tropeçar, você vai esquecer alguma coisa. E aí eu tenho um outro relato, eu gosto de contar os relatos porque eles são bem explícitos no que pode acontecer com a vida concreta, né, das pessoas. Eu falo aqui de ciência, cito os estudos e tudo mais, mas ouçam essa história. Um homem comum, tinha lá sua família, estava assistindo a final do futebol americano, Super Bowl, e gostava do futebol americano, e de repente no final da transmissão, entre o primeiro tempo e o segundo tempo, apareceu um grupo de cheerleaders, né, as líderes de torcida do time da casa. E aquilo despertou justamente uma ligação no cérebro dele. Todas essas movimentações cerebrais vão criando novos caminhos, né? A ciência vem percebendo isso, que o caminho fica mais curto e mais direto. Então, ele viu o estímulo, ele já não tem mais controle de dizer, não, vou refrear esse estímulo, não vou fazer nada. Ele viu o estímulo e já sentiu, no caso dele, a necessidade de se masturbar. E aí ele inventa uma desculpa qualquer para a mulher, fala, vou fazer uma ligação de negócios aqui e já volto. E aí ele, na excitação dessa novidade de buscar a pornografia, ele entra no escritório, fecha a porta e começa a assistir. Abre numa tela imensa vídeos de sadomasoquismo, com uma moça e vários caras. E aí, no momento em que ele está ali, quase que no momento do prazer máximo da ejaculação, o que acontece? A filha dele abre a porta, uma menina de 10 anos de idade, e vê o seu pai ejaculando. E na tela, uma moça com 5 caras encapuzados em volta. Ele perde a guarda da filha, ele se separa, né, acontece o divórcio. A esposa nunca mais fala com ele, a não ser por meio de advogados, e toda vez que ele vê a filha,
ele vai ter que ter um agente ali de fiscalização para que ele não faça nada contra a filha. Isso quer dizer, ele destruiu a própria vida em poucos segundos de prazer. Por que você acha que isso não pode acontecer com você? Essa que é a minha pergunta. Por que você se acha tão blindado a esse tipo de coisa? Sendo que o que a gente vê dia após dia é justamente essa progressividade. É isso acontecendo, que você antes tinha algum controle e você vai perdendo então o seu controle. Hoje, já no Brasil, as estatísticas ainda são um pouco difíceis de serem precisadas, mas nos Estados Unidos, já hoje, mais de 50% dos divórcios têm como componente essencial a pornografia, componente presente e muito marcado. Porque o que acontece é que as mulheres se sentem traídas, e não é sem razão que elas se sentem assim. O que você está dizendo quando você usa pornografia é que a sua esposa não basta, que você precisa de um estímulo externo para sentir algum prazer. Muitas vezes você tenta inserir isso na sua vida conjugal, inclusive. E as mulheres, num misto de desesperança e esperança ao mesmo tempo, e sem saber o que fazer, às vezes aceitam esse tipo de prática. Então, vou assistir um filme para apimentar a nossa relação, vamos assistir juntos. Mas, ora, não é essa exatamente a definição de impotência? Não é isso, impotência sexual? Você não tem a capacidade, então, de consumar relações com a sua mulher, você precisa de algo de fora. E aí eu chego num ponto que eu acho bastante relevante para as pessoas que nos assistem aqui, que são algumas dessas consequências físicas da pornografia. Se a gente fala sobre essa progressividade, você acha muito etéreo, você acha muito distante, você acha que não vai acontecer com você, eu falo que, historicamente, disfunção erétil era algo muito raro entre pessoas com menos de 40 anos. Muito, muito raro. Acontecia com cerca de 2% ali dos homens. Recentemente, as pesquisas apontam para 35% dos homens com algum problema de disfunção erétil com menos de 40 anos. Agora, você acha que todos esses homens estão com algum problema nos seus órgãos sexuais? Há um problema fisiológico ali? Ou um problema mental, um problema cerebral? E são tão acostumados a esse superestímulo, como eu disse no caso ali das borboletas, que o estímulo do mundo real, que não é editado, que tem vontades próprias, que tem cheiro, que tem dor de cabeça, que tem, enfim, que tem corpos que não são perfeitos, nos ângulos que não são perfeitos, já não bastam. Então ele precisa de algo para além, muitas vezes ele não consegue. E aí você vê rapazes de 25, 30, 35 anos tomando Viagra, Cialis e todos esses remédios estimulantes sexuais justamente para conseguir performar, sendo que isso deveria ser a coisa mais simples do mundo, não deveria ter nenhuma grande dificuldade. Então você vê, isso está acontecendo no mundo real, no mundo concreto. A ciência vai acumulando dados depois de um tempo, mas isso já no meio do caminho, muitas vidas já foram destruídas, muitas famílias já foram destruídas. Sua autoestima muitas vezes foi destruída e a autoestima do seu parceiro muitas vezes foi destruída. A coisa mais impactada tende a ser justamente o seu relacionamento. Eu costumo dizer que se você é um viciado mesmo em pornografia, ou você é uma esposa de um viciado em pornografia, o seu casamento acabou. Agora, você pode tomar meio que dois caminhos. O primeiro caminho é da separação, do divórcio, que é sempre muito triste e muito dramático para todos os envolvidos, mas não é injustificado dado esse tipo de problema. Agora, existe um outro caminho, o caminho que muitas vezes é mais nobre, que é o caminho no qual ambos tentam lutar para ultrapassar isso tudo e aí desenvolver um novo relacionamento, um novo casamento. E a verdade é que isso é muito possível. Eu vejo também, leio muitos relatos, as pessoas vêm contar para mim, vêm comentar comigo. Acontece que se você abdicar de vez da pornografia, todos esses sintomas que eu descrevi, por exemplo, esse da disfunção erétil, e existem outros que são muito similares a problemas psíquicos comuns, da depressão, por exemplo, a pessoa fica mais prostrada, perde energia, perde vontade de trabalhar, isso é absolutamente comum. Tudo isso que houve essa modificação no seu cérebro, de repente o seu cérebro, por conta da neuroplasticidade que eu disse, ele vai se moldando novamente ao que seria mais ou menos normal. Essa área do cérebro do controle, por exemplo, o lobo frontal, vai voltando ao normal, ela vai crescendo novamente. Então, as pessoas estão percebendo que a abstinência faz com que elas voltem a ganhar o colorido pela vida, elas voltem a ter um relacionamento saudável com a sua esposa. Então, não precisa de muita coisa, não precisa de grandes intervenções, você não precisa de remédios, você não precisa de cirurgias, você precisa simplesmente de abstinência. Então, as pessoas estão descobrindo isso na prática. E a ciência está indo a reboque, como sempre acontece. Mas o que a gente vê é que isso acontece. E isso acontece com cada vez mais gente que se une,
que busca ali grupos de apoio, ou grupos na internet, pessoas que tentam lutar pela sua vida e lutar também pela vida daqueles que estão próximos de si. Cara, muito feliz com esse bate-papo. Cara, vou te perturbar pra gente fazer mais conversas dessas. Eu acho que é um tema importante, eu acho que é bom a gente continuar. Sei que você tem ainda muito o que dizer e eu quero muito ouvir e poder dar plataforma a essas coisas boas. Se você quiser se despedir, dar um tchau pro pessoal. Thiago, foi um grande prazer poder bater esse papo com você. Eu tracei aqui umas linhas gerais, né, um primeiro contato aí com isso que não precisa ter essa dimensão que é espiritual ou teológica da pornografia, que é muito importante também, mas que acho que é interessante que a gente entenda também essas consequências no mundo concreto, né? O que pode acontecer com você, pode acontecer com o seu coração, o que pode acontecer com as pessoas que estão longe de você. A pornografia ela é baseada em promessas. E como todo ídolo, são promessas falsas. Ela promete que vai te dar liberdade, mas na verdade ela te enclausura. Ela promete entretenimento adulto, mas na verdade ela te infantiliza. Ela promete intimidade, mas na verdade ela está te entregando isolamento. Então não acredite nas promessas da pornografia. Acredite nas promessas de Deus, as promessas do mundo saudável, do mundo real, que certamente você vai ganhar espiritualmente, vivencialmente e terá uma vida muito mais feliz. Mais uma vez, Iago, obrigado pela amizade, pela confiança. Sempre que precisar, estou a postos e obrigado a cada um que nos assistiu. Um grande abraço a todos e uma boa tarde para todo mundo. Quem quiser ouvir mais sobre esses assuntos e sobre fotografia também, tem muita coisa agora sobre fotografia e literatura, vai lá no Instagram do Rodrigo, tenho certeza que vai ser bom para você. Quando ele abre caixinhas lá para falar sobre cinema, literatura, eu adoro. A galera disse que não perde minhas caixinhas, eu não perco as caixinhas lá. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Vamos continuar conversando sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser bênção pra todos nós. Valeu, abraço. Você que nos assistiu até aqui, que assistiu a nossa live, certo? A gente faz lives no Instagram com alguma frequência e às vezes a gente traz algumas aqui, mas não dá pra trazer todas. Então, @2dedos de teologia e você acompanha o que a gente tem produzido por lá. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Vídeos toda terça e quinta-feira, às vezes em dias extras. Por isso, assina as notificações, porque você vai saber sempre que tiver vídeo novo, às 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada, e tchau, tchau.